Passo ao secretário para a leitura do versículo bíblico. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 9 de março de 2026. Presidente, me concede a palavra? Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Presidente, eu gostaria de dar um destaque hoje para o nosso projeto que vai ser lido, que inclui o Dia do Bem-Estar Animal no calendário oficial de eventos e datas comemorativas da cidade da Serra, para que nesse dia a gente possa ter organizado via município um grande evento de adoção, incentivando as famílias serranas a adotarem seus animais, retirar um animal da rua. Isso é importante para a saúde pública, isso evita acidente no trânsito. Hoje mesmo, vindo para cá, tinha um cachorro branco peludo, morto, no meio da pista, pouco antes da entrada de Nova Carapina, e outro morto na lateral da pista, já chegando aqui na Serra Sede. Isso causa acidente, às vezes, com vítima fatal, sobretudo se a vítima, se quem estiver passando pelo local, for um motoqueiro. Não é só animal de grande porte que causa acidente com vítima. Então, a gente precisa mudar a forma de olhar a questão do bem-estar animal no município. Com relação à reunião da Comissão de Direitos Humanos que ocorreu na data de hoje, eu gostaria de destacar, a reunião aconteceu em fevereiro e agora em março, que não há na Comissão de Direitos Humanos da Serra nenhum projeto aguardando parecer da comissão. É importante dizer isso porque existe uma reclamação pelo atraso de tramitação dos processos. Então, eu destaco que na nossa comissão, a comissão que eu sou presidente nessa casa, nem no mês de fevereiro, nem no mês de março, havia nenhum projeto aguardando decisão. E é importante a gente esclarecer isso para a população que acompanha. E finalizo, que ainda tem um minuto, dizendo que tramita nessa casa alguns projetos importantes, tendo em vista que ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria de citar alguns projetos nossos que ainda estão tramitando. Por exemplo, o que dispõe sobre a realização de mutirões itinerantes de saúde da mulher, com foco na prevenção, atendimento e promoção da saúde integral e da outras providências. O que institui o Conselho das Mulheres Empreendedoras da cidade da Serra, que é o CME, a gente denominou assim, e dá outras providências. Inclusive, nesse período na faculdade, quinto período, a gente tem a matéria empreendedorismo, e abre um leque aí de profissão para muitas mulheres que hoje, às vezes, são até vítimas de violência porque dependem financeiramente dos seus esposos. Também um projeto que cria o projeto Mulher Mais Segura, que visa instituir a rede integrada de proteção à saúde e acolhimento às vítimas de violência no município da Serra. O que institui e inclui o Dia da Corrida contra a Violência contra a Mulher,
no calendário oficial de eventos do município, que pode ser realizada sempre no mês de março de cada ano. O que dispõe sobre a criação do programa de capacitação para mulheres empreendedoras no município, para que essas mulheres tenham fonte de renda suficiente. Muitos dos crimes de violência acontecem por dependência econômica. E o que institui o Programa Municipal de Incentivo e Fortalecimento da Participação Política das Mulheres no município da Serra, dentre muitos outros. E essa é uma parte da nossa colaboração enquanto vereadora do mandato para as mulheres do nosso município. Obrigada. Concede a fala, presidente. Concede a fala, presidente. Aqui, ó. Com a palavra, vereador Rafael Estrela do Mar. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, população da nossa cidade da Serra, a todos que nos acompanham pela TV Câmara e também os que nos acompanham pela galeria. Meu boa tarde. Ontem comemoramos o Dia Internacional da Mulher e, sem dúvida, um dia é pouco para expressar a importância de vocês nas nossas vidas. E, por isso, parabenizo as vereadoras Rafaela Moraes, Andréa Duarte, externando o orgulho que tenho de estar ao lado de Vossas Excelências. Na última sessão, trouxemos um caso que chocou a nossa cidade. Uma mulher que foi vítima de uma violência brutal e atropelada de propósito pelo ex-companheiro. Como disse naquela oportunidade, não podemos nos calar diante da violência contra a mulher. Nós nos empenhamos e ontem, como um verdadeiro presente, justamente no Dia Internacional da Mulher, esse criminoso foi preso. Pode colocar na tela ali, por gentileza. Essa prisão representa um alívio para a vítima, para a família dela e para toda a sociedade que ficou indignada com o que aconteceu. Saber que a justiça está agindo traz esperança e confiança de que crimes contra as mulheres não ficarão impunes. Quero aqui registrar o reconhecimento ao trabalho das forças de segurança que atuaram neste caso, os investigadores da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, conseguiram localizar o suspeito quando ele se preparava para sair do Estado. Isso mostra a importância da atuação integrada das instituições para que a justiça seja feita. Essa prisão não apaga o sofrimento da vítima, mas é um passo importante, nobre vereador Pequeno, para que elas possam ter um pouco mais de paz e para que a sociedade tenha a certeza de que a lei precisa ser respeitada. Nesse sentido, nobres vereadores, é importante lembrar que a violência contra a mulher é uma realidade que ainda precisa ser enfrentada com firmeza. Precisamos continuar fortalecendo as políticas públicas de proteção, garantindo que as mulheres que denunciam tenham apoio e segurança e acolhimento. Mas hoje, especialmente hoje, também é dia de reconhecer que quando a sociedade cobra, igual a moradora da cidade da Serra cobrou esse vereador e essa casa, é dia de reconhecer também que as instituições trabalharam. E quando a justiça age, as respostas aparecem. Nesse sentido, faço menção à juíza titular da 3ª Vara Criminal da Serra, que imediatamente, após ser requerido, determinou a prisão do agressor. Que essa prisão sirva como um recado claro, nobre vereadora Rafaela Moraes. A violência contra a mulher não pode ser tolerada e que possamos continuar trabalhando para que cada mulher da nossa cidade possa viver com dignidade, respeito e segurança. E essa casa, e eu quero parabenizar a vereadora finalizando, que o grito dessa mulher repercutiu nesta casa e a justiça agiu e esse agressor está preso. Meu muito obrigado. Com a palavra, presidente. Com a palavra, senhor Presidente, com a palavra. Presidente. Quando o Rafael pediu, quem pediu foi C&A. Aí agora Tiago. Você também? Quero registrar a presença do PIOL, e é uma liderança importante do Podemos, aqui na cidade da Serra, e encaminhar por ele, via ele, o nosso abraço ao deputado federal Gilson Daniel. Com a palavra, vereador Antônio Carlos C&A.
Primeiramente, boa tarde a todos, cumprimentando a mesa, cumprimentando os nobres colegas e todos que estão na galeria, os ex-vereadores. Cumprimentar a população que nos acompanha dos seus domicílios. Presidente, é claro que minha voz talvez possa não ecoar, mas eu quero aqui fazer uma sugestão para que a gente possa abrir um diálogo. As nossas sessões que deveriam começar às 16 horas, às vezes têm começado, como o fato de hoje, às 17h30, num caso desse que possa prolongar, né, para que a gente possa trabalhar pelo menos às 3 horas aqui, conforme aquela população que nos conduziu a essa Casa Legislativa espera, e assim a gente possa entregar. Claro que nas nossas bases eleitorais estamos trabalhando, mas já que viemos aqui apenas 2 vezes na semana, de forma nas sessões ordinárias, que a gente possa trabalhar pelo menos às 3 horas, a qual prevê o nosso regimento. Mas o motivo da minha fala hoje, presidente, é uma cobrança que nós fizemos em relação às pessoas que trabalham no TINS. O local realmente tem oferecido muito perigo em relação, em especial, às mulheres que ali frequentam, não tem abrigo, não tem iluminação pública, e aqui estamos no mês da mulher, mas a mulher precisa ser protegida não apenas em março, não apenas no dia 8 de março, e aqui eu quero mostrar um risco que essas mulheres estão correndo novamente. É um material mais didático, e aqui eu já quero agradecer, Micaele, nós solicitamos ali a possibilidade de um semáforo esse que não vai fechar quando não houver pessoas para atravessar, ele vai ser acionado por um pedestre, e para dar mais segurança. A retirada de um bloco também para dar essa segurança para as pessoas. Eu gostaria de soltar o vídeo mais uma vez, para que as pessoas possam entender melhor. Essa é a realidade nua e crua, pessoal. Nós estamos aqui numa rodovia super movimentada, o TINS é logo ali, olha como que os veículos passam, não tem prioridade para ninguém passar. Vejamos ali, ó, olha a velocidade que os veículos passam nesse local. E é exatamente aqui que as pessoas têm que arriscar as suas vidas. É por isso que nós estamos nessa luta por sinalização. Rapidinho, enquanto você atravessa. Tem pelo menos lugar para vocês passarem com segurança ali, meu amigo? Não tem, cara. Dificuldade todo dia. Dificuldade todo dia. Além disso, tem abrigo de ônibus para vocês? Também não. É de segunda a sexta esse sofrimento? Exatamente. E também do outro lado não tem iluminação. Não tem iluminação? O que você acha que é prioridade aqui nesse local para salvar a vida? Cara, ser sincero com você, uma passarela resolveria. Uma passarela resolveria, não é isso? Exato. Eu vou tentar atravessar e mostrar para vocês o risco. Porque aqui, ó, ninguém para. Agora, tenta imaginar comigo alguém tentar passar num lugar como esse, ó. É exatamente aqui que as pessoas têm que passar. Então, nós vamos solicitar a retirada de pelo menos um elemento desse. Nós vamos solicitar que tenhamos aqui um semáforo que as pessoas possam acionar para quando vir um veículo e tiver alguém para atravessar, aciona esse semáforo para que ele possa atravessar com segurança. Esse vereador está aqui para construir pontes e não muros. É por essa razão que eu digo a você, Serrano, conte com o nosso mandato sempre, porque aqui valoriza o melhor patrimônio da nação, que são as pessoas. E aqui eu quero agradecer a Secretaria de Obras, tá, que já sinalizou. Nós já solicitamos também o abrigo para aquele local, e é assim que nós vamos continuar trabalhando, ouvindo as pessoas e também levando solução. Agradecer ao prefeito Everson Meirelles, a secretária Isabela Roriz, a Micaele, porque é dessa forma que nós vamos continuar cuidando do melhor patrimônio da nação, que são as pessoas. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Tiago Peixoto. Boa tarde. Eu queria inicialmente cumprimentar a mesa diretora, em nome da nossa vereadora, né, Rafaela Moraes. Cumprimentar a galeria, quem está assistindo também pela internet. Hoje não tinha como vir aqui nem não falar com o que foi ontem, o dia de luta, né, 8
de março, dia de luta pelos direitos das mulheres. As mulheres ocuparam as ruas desse país, lutando pelos seus direitos, né? E também lutando para não morrer, né? A gente está vendo aí os casos de feminicídio crescendo, né, em todo o país, os casos, né, nos chocando dia a dia, as mulheres, né, indo para as ruas lutando para sobreviver. Então, eu queria dedicar esse espaço meu da minha fala agora para as mulheres falarem, né, não que porque nós homens, temos que autorizar as mulheres ou dar fala para elas, né, mas porque elas têm mais autoridade para falar sobre isso do que a gente. Então, eu queria pedir para que soltasse o vídeo que eu solicitei aí, por gentileza. Valadão, para nós o dia 8 de março é um dia de luta, porque infelizmente ainda temos muitas desigualdades e violências na sociedade brasileira e por isso parlamentares, vereador Tiago, são fundamentais nessa luta junto conosco. Nós não enfrentamos esse quadro sozinhas. Os deputados, vereadores precisam ser aliados nessa luta, discutindo e propondo políticas públicas para as mulheres, legislações que possam avançar as nossas condições de vida, pensando um orçamento público que inclua as mulheres também como as prioridades. Então, o nosso desejo nesse dia é para que aliados estejam conosco, para que a gente enfrente esse triste dado. Só agora, em 2025, para vocês terem ideia, 35 mulheres foram vítimas de feminicídio no Espírito Santo. E essa triste realidade a gente enfrenta com prioridade, com investimento, com educação, e por isso o parlamento ele é tão estratégico. Então, meu forte abraço e eu espero que os vereadores também estejam conosco nessa luta. Queremos, nesse mês das mulheres, colocar o debate em pauta e acolher as reivindicações das mulheres da Serra. Ei, gente, nós estamos aqui representando as mulheres do gabinete do vereador Tiago Peixoto e a gente está aqui para garantir o compromisso do Tiago na defesa e na luta dos direitos das mulheres. Venha, nosso gabinete está de portas abertas. Estamos aguardando você. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Pastor Dinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde aos nobres colegas que aqui estão e também aqueles que nos assistem aqui da galeria e também desde suas casas. Eu quero também parabenizar as mulheres dessa casa pelo Dia das Mulheres e dizer que nós estamos na luta em defesa das mulheres. Obviamente, isso não pode ser apenas uma narrativa política, nós temos que estar, de fato, combatendo o crime contra as mulheres. E eu quero parabenizá-las nesse dia especial. Senhora presidente, eu quero apenas, na minha fala aqui, ler uma decisão que foi proferida pela doutora Teumelita. Vocês sabem que aqui na Serra nós temos um prefeito que ele tem medo de fiscalizar, ele tem medo de crítica, inclusive ele bloqueia as pessoas nas redes sociais. Porque é um menino mimado, criado lá em Vitória, que eu prefiro chamar de menino de vó. O cara, quando entra na vida pública, ele não pode ter medo do embate, não pode ter medo do debate, não pode ter medo da crítica. Mas o fantoche da família Vidigal, que hoje se diz prefeito da Serra, ele entrou com a liminar contra eu e o agente Dias, porque a única função que o vereador tem é de propor projeto de lei e fiscalizar. Propor projeto de lei, eu já propus 40 nessa casa, mas nenhum foi votado. Então a gente vê que não é só o prefeito que tem dificuldade com o vereador. Parece que alguma coisa nessa casa também não funciona bem. Então o prefeito, ele me proibiu, junto com a gente Dias, de fiscalizarmos alguns espaços públicos, quando nós demos o bote no galpão da prefeitura e descobrimos que tinha alguns materiais escolares que seriam incinerados. E recentemente nós tivemos em alguns UPAs para poder fiscalizar, como foi o caso do rapaz que apareceu morto no ponto de ônibus. A polícia diz que tinha uma alta médica no bolso, mas a unidade de saúde de Castelândia, a UPA de Castelândia, disse que não tinha. Então, a UPA de Carapina decidiu pedir para que a liminar fosse cumprida e que nós tivéssemos uma multa. E aí a doutora Teumelita, na sua decisão, disse o seguinte: no que se refere à manifestação apresentada pelo requerido, não vou ler o número aqui do processo, XXX, registra-se que
a interpretação por ele defendida encontra-se respaldo no próprio limite fixado na decisão judicial, a qual não proibiu o acesso dos requeridos às áreas abertas ao público, tampouco lhes retirou a possibilidade de, na condição de cidadãos, verificarem eventuais irregularidades em locais franqueados ao público. Ou seja, a doutora Teomelita disse aqui que nós temos a liberdade de estarmos em espaços onde o cidadão comum pode estar. Então, eu quero aqui não comemorar isso aqui, porque para mim o vereador deveria entrar e fiscalizar, mas é uma pequena vitória que eu queria aqui expressar e deixar aqui registrado publicamente. A secretária de Habitação, a Laís Garcia, aquela que atravessa a terceira ponte, cantando aquela musiquinha, recua, fascista recua. E você vê qual é a política do Everson Meirelles pelos secretários que ele coloca. A política de educação colocou lá uma ativista do movimento de esquerda. Na Secretaria de Habitação, que era para a habitação ser defendida, ele pega e coloca uma militante em defesa da invasão de terras. E a Laís decidiu entrar contra mim na justiça, pedindo à justiça para tirar um vídeo meu das redes sociais, porque eu expus a sua militância em cima da terceira ponte, cantando a musiquinha recua, fascista recua, e graças a Deus o juiz entendeu que aquilo faz parte do jogo político e os discípulos de Everson Meirelles, que quer judicializar o debate público, perderam dessa vez. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Paulinho do Churrasquinho. Senhora presidenta, senhora presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, juntamente com o meu amigo Sérgio Peixoto e os demais vereadores e vereadora, e o público que está na galeria também, os funcionários dessa Casa de Leis e a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu quero falar sobre saúde e falar sobre o Hospital Jaime Santos Neves. O hospital inaugurado em 2013, na gestão do nosso governador Renato Casagrande. Um hospital que foi enorme ganho para toda a população do município da Serra. Porém, desde 2020, em razão da pandemia da Covid-19, o pronto-socorro do Hospital Dr. Jaime precisou ser fechado para atendimento direto ao público, devido à pandemia, que naquele momento a medida foi necessária, diante da situação de emergência sanitária que o país e o mundo enfrentavam. O hospital hoje é referência no Brasil. Precisou suspender o funcionamento do seu pronto-socorro, que anteriormente atendia casos de urgência e emergência do município da Serra, sem necessidade de passagem prévias pelas UPAs. No entanto, a pandemia já passou e, mesmo assim, o pronto-socorro permanece fechado para demandas espontâneas. Diante disso, o nosso mandato tem dialogado com o governador do Estado e também com o nosso prefeito Everson Meirelles, para que o Hospital Dr. Jaime Santos Neves volte a realizar atendimento de urgência e emergência em demandas espontâneas para a nossa população. Nosso diálogo segue com responsabilidade e compromisso, buscando a efetiva melhoria da rede de atendimento do município. A reabertura desse serviço pode fortalecer o sistema de saúde, oferecendo atendimento mais ágil e qualificado, sem necessidade de passar obrigatoriamente pelas UPAs, além de priorizar casos graves, como infartos, AVCs, traumas, de forma regionalizada e eficiente. Seguiremos trabalhando e dialogando para que essa importante melhoria se torne realidade para a população da nossa cidade. E a gente tem ouvido vários moradores da nossa cidade que têm sofrido, aguardando encaminhamento para o hospital e, às vezes, até mesmo correndo o risco de perder a sua vida ou de sofrer sequelas maiores. E esse diálogo nós temos continuadamente debatendo com o governador e com o nosso prefeito. Quero também, senhora presidente, falar sobre a terceira edição do Planalto Folia, que aconteceu nesse final de semana em Planalto Serrano, Bloco A. Mais uma vez, uma festa linda, com recorde de público, sem nenhuma confusão, sem nenhuma briga, mostrando que Planalto Serrano faz parte do calendário de festa do município da Serra. E eu fiquei alegre, senhora presidente,
que eu vi moradores de Cariacica, Viana, de várias cidades, indo para Planalto Serrano se divertir e para o lazer. Então, quero parabenizar meu amigo Catriel, os organizadores, e agradecer à secretária de Cultura, Vanessa Bruno, e toda a sua equipe, e o nosso prefeito, Everson Meirelles, que também, sem eles, essa festa não estaria acontecendo. E parabenizar o Catriel e toda a nossa equipe, que esteve ali nos 2 dias de festividade, onde a população, mais uma vez, mostrou o que é, de fato, o bairro Planalto Serrano, uma comunidade receptiva, alegre, que somente quer se divertir e fortalecer o comércio local. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra, vereador Sérgio Peixoto. Senhor presidente, senhor secretário, meu amigo, colega de partido, Paulino Churrasquinho. Cumprimentar a galeria, cumprimentar os colegas vereadores, parabenizar as 2 mulheres que compõem essa Casa de Lei e dizer que esse vereador teve o prazer de, no mandato de 75 a 76, comandar essa Casa de Lei com a primeira mulher no município da Serra, que era hoje falecida Maria Madalena Pereira Rocha. Cumprimentar a galeria em nome do ex-vereador Piol, do ex-vereador Rodrigo Caçulo, a qual tive o prazer de participar aqui, lado a lado, nesse plenário, e usar uma palavra que ele sempre usava aqui da tribuna. Ele dizia: eu sou vereador aliado e não alienado. Mas aqui eu quero dizer que esse dia 8, que seja todos os dias, dia 8 de março, que a mulher seja reconhecida não só no dia 8, que é lembrado, 8 de março, que é o Dia Internacional, que seja respeitada. Você como marido, você como filho, como pai, tem que respeitar a mulher. E eu posso dizer aqui, que eu respeito as mulheres, sempre respeitei, e qualquer posição que eu esteja, eu sempre procurei tratar da melhor maneira. Aqui, aproveitando aqui o ex-vereador Caçulo aqui na galeria, eu fiz uma reivindicação ao prefeito e à secretária de obra, Isabela, quanto à referência do ponto de ônibus, que se chama Baia, em Campinho 1, na Serra. Até então, nós fazíamos várias reivindicações, Raeco, Aldenite, e nada éramos atendidos. Mas hoje, a BR, graças a Deus, a BR Mestre Alva, antiga BR-101, tem endereço certo, Prefeitura Municipal da Serra, que é responsável pela BR. E esse vereador foi lá, fotografamos e levamos a situação para o prefeito e a secretária de obras, que já mandaram fazer análise, porque o ônibus articulado entra no ponto de ônibus, o outro que vem atrás tem que parar em cima da pista, correndo risco aos passageiros que ali transportam. Então, acredito que seremos atendidos, temos certeza, pela sensibilidade do prefeito Everson Meirelles, será atendido, porque a BR será um cartão de visita do município da Serra. Concede a fala, dona presidente. Com a palavra, vereador professor Renato Ribeiro. Boa tarde a todos, boa tarde, nobres vereadores, nobres vereadoras dessa Casa de Leis, boa tarde a quem nos acompanha através do YouTube e boa tarde a todos que nos acompanham na galeria. Eu quero cumprimentar de forma especial o meu amigo Gutierrez, doutor Gutierrez, advogado que está aqui nessa casa hoje. Meus cumprimentos ao doutor Gutierrez, meu amigo, meu irmão, e parabenizar mais uma vez as mulheres dessa casa pelo Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo ao nosso prefeito Everson Meirelles e ao nosso secretário Nivaldo Dias pelos atendimentos às demandas que nós temos levado até a prefeitura. A gente está na rua
conversando com os moradores, mais que conversar, ouvindo as reivindicações dos moradores dessa cidade. E temos, quando nós levamos essas demandas ao prefeito, o Everson Meirelles, a gente tem sido atendido. Hoje, como havia sido programado na minha comunidade, um mutirão, iniciou esse mutirão de atendimento de demandas de serviço, as equipes da prefeitura trabalhando em conjunto, com vários serviços sendo executados no bairro Barcelona. Assim foi em Laranjeiras, nas solicitações que nós fizemos na semana passada. Assim está sendo em outras comunidades, como aconteceu em Nova Almeida, São Geraldo e tantos outros bairros que a gente vem dialogando e solicitando serviço. Então, não posso deixar aqui de agradecer ao nosso prefeito Everson Meirelles e também ao secretário de Serviço, Enivaldo Dias. Ontem, Dia Internacional da Mulher, não posso deixar de fazer o registro, mais uma vez, casos de violência contra a mulher acontecendo no nosso país, alguns registros de feminicídio, como nós acompanhamos nos jornais. E aquele caso que eu falei aqui nessa casa, eu vou pedir uma pausa no meu tempo, que hoje os ânimos estão animados aqui, estão aflorados, né, nessa casa. Retomando, aquele caso que foi citado, inclusive por mim, na tribuna da Câmara, na última semana, na quarta-feira, no Rio de Janeiro. Assim, a gente reflete, pensa, como um jovem marginal, 18, 19 anos, são marginais, como que aqueles jovens chegaram até esse ponto, porque já praticaram mais de um ato. Não foi só aquele ato de estupro coletivo, várias outras meninas estão aparecendo e denunciando, meninas menores de idade. E aí a gente pensa, enquanto pai, para onde está caminhando a nossa sociedade? O que nós estamos fazendo, porque o que a gente observa é uma fábrica de marginais, fábrica de estupradores, jovens estupradores, que talvez pela sensação de impunidade estão cometendo atos como esse em todo o nosso país. Eu não estou falando só do nosso estado, nem do nosso município da Serra. Você vê aqueles jovens dentro de um elevador falando que se tiver uma mãe que vai chorar, não é a deles, é a mãe da vítima de 17 anos que foi estuprada. Você ouvir da boca desses jovens marginais conversando sobre isso, a gente se preocupa. E, mais uma vez, eu reafirmo meu compromisso com a segurança das mulheres dessa cidade. Alguns projetos estão nessa casa tramitando para aprovação. Um deles é a Tenda Lilás, que nós propomos, em breve vai estar aqui para votação, e tantos outros projetos que nós apresentamos. Reafirmo meu compromisso e peço aos nobres colegas, tem que partir de nós, homens parlamentares, que estamos aqui, já que somos a maioria, precisamos legislar para garantir a segurança de cada mulher da nossa cidade, garantir o respeito de cada mulher da nossa cidade, para que essas mulheres possam sair para as escolas, sair para os trabalhos em paz, saber que vão retornar em casa em paz também. Obrigado, nosso presidente. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Andréia Duarte. Boa tarde a todos. Boa tarde à galeria, os demais que nos assistem nos canais de transmissão. Quero agradecer aos nobres vereadores desta casa que se lembraram do Dia Internacional da Mulher. Aqui nesta casa tem somente 2 vereadoras e a gente se sente muito honrada e protegida por vocês, homens parlamentares desta casa, que sempre têm nos honrado. Muito obrigado vocês. Quero também agradecer. Ontem participei de um movimento Todos por Elas, lá em Jardim Camburi, organizado pela OAB, onde estiveram presentes várias autoridades. E é um movimento muito importante porque valoriza cada vez mais a força da mulher, aquilo que nós representamos para a sociedade. E quero agradecer também a parceria de sempre, o nosso prefeito, o Everson Meirelles, que tem
através da Secretaria da Mulher, a secretária Lília Mota, que também sempre está nos eventos, prestigiando e entregando sempre políticas públicas para cada vez mais fortalecer o movimento feminino na nossa cidade. Muito obrigada. Suspendo a sessão por 5 minutos.
Pátrio secretário para deliberação da ata. Senhor presidente, em deliberação as atas das sessões extraordinárias dos dias 17 e 22 de dezembro de 2025 e 19 de janeiro de 2026, já disponibilizadas no sítio eletrônico dessa Casa de Leis. Em discussão, em votação as atas. Senhor presidente, 14 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Atas aprovadas. Passo ao secretário para a leitura do expediente do dia. Requerimento número 7/2026. O vereador firmatário da presente vem muito respeitosamente requerer, na forma do artigo 166 do Regulamento Interno da Câmara Municipal da Serra, a aprovação do regime de urgência especial para a leitura e votação da solicitação de representação para destituição de membros da mesa diretora e convocação de eleições suplementares. Requerimento número 7/2026, em discussão, em votação. Senhor presidente, 18 votos sim, 3 votos não e nenhuma abstenção. Requerimento aprovado. Requerimento número 6/2026. Requerimento número 6/2026, de autoria de diversos vereadores. Representação para destituição de membros da mesa diretora e convocação de eleições suplementares. Requerimento número 6/2026, em discussão,
Em votação. Em discussão, presidente. Já foi o prazo. Então é só olhar lá. Sim. Ei, peraí, gente. Vota não. Segura aí. Porque isso aí é porque eu tô vendo aí, outro requerimento. Eu gostaria de saber da mesa qual é o requerimento. É o requerimento 6. E o regime 7. É o 6. Que é o mesmo requerimento. Esse requerimento aí é para você. Ele só botou o ato aqui. Isso aqui é só para entrar em votação ou não o regime do jeito. Não, o regime já foi votado. Tá, para votar A representação. Isso é só isso do requerimento hoje, é isso? Isso. Agora vai votar. Obrigado. Desculpa aí, obrigado. Olha agora o quê? Não, gente, não. Não, esse não é para ver? Não, já foi. Sim, já foi, agora é não. Agora é para derrubar. Agora é não. Não é esse voto sim. Não, esse. É o primeiro que era você. Não, Absoluto. Não era para matar isso hoje. Eu quero matar isso hoje. Isso já está Na hora do dia? Aham. Não, na ordem do dia não. É tudo agora. É tudo agora. Colocou tudo agora. Ele tinha falado que era 2 votos. O procurador falou 2 votos sim. Não. Tem certeza? Aham, absoluto. Vai na minha. Henrique e Jefinho não vão votar? É não mesmo esse. Pode ler? Pode ler. Peraí, você vai votar, Henrique? Não, votou não. Senhor presidente, senhor presidente, 9 votos sim, 13 votos não e nenhuma abstenção. Requerimento rejeitado. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador doutor Tiago Peixoto. A população da Serra, ela está acompanhando tudo que acontece nessa casa, né? A Justiça fez a parte dela, nós, né, a mídia também, o jornalismo foi muito importante. A Justiça fez a parte dela e ela tem um limite. E essa casa, ela também tem que fazer a parte dela e quer tocar, né, o processo de investigação e moralidade dessa casa. Então, esse projeto de requerimento, votei sim, né, porque eu defendo que quem estava na mesa diretora não tem condições nenhuma de continuar, né, tocando essa casa. Então, por isso que votei sim, defendo que as investigações prossigam, confio na Justiça, né, com todo amplo direito à defesa, né, contraditório, mas assim o direito público tem que prevalecer em cima do direito pessoal, privado dessas pessoas. Então, por isso, votei sim. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Antônio Carlos Ceiá. Primeiramente, eu quero cumprimentar o povo serrano e dizer que não estou aqui para julgar ninguém, mas estou aqui para fazer o meu papel como cidadão. Eu fui um dos primeiros a dizer que precisávamos, sim, de uma nova eleição. Isso aqui não tirando a credibilidade de ninguém, mas simplesmente porque o que eu ouço é o clamor da população lá nas ruas. E que a sociedade possa reavaliar, por intermédio desses votos,
que ficaram aí para que aí todos possam ver o compromisso e a responsabilidade de cada vereador. Justificativa. Eu deitarei com a cabeça tranquila ao meu travesseiro e levantarei no dia seguinte e sairei de cabeça erguida nas ruas da Serra, porque o meu papel eu estou fazendo. Mas cabe ao cidadão, ao eleitor que está lá fora, fazer a sua análise concreta e moral dessa cidade. A única coisa que eu tenho certeza é que não importa para mim o que algumas pessoas irão dizer que hoje compõem essa mesa, mas uma coisa eu tenho certeza, ao meu eleitor, eu quero e desejo que a nossa cidade, que a nossa querida Serra esteja no prumo, que nós não sejamos a maior cidade, também com o maior número de críticas nas páginas dos jornais. E é por essa razão que eu desejo e que eu desejava e continuarei desejando que haja uma mudança. E volto a dizer, nada pessoal, mas que fique a critério e avaliação de todo cidadão serrano. Meu muito obrigado e que Deus continue abençoando a nossa querida Serra. Justificativa, presidente. Justificativa, vereador Rodrigo Caldeiro. Obrigado, presidente. Deixa eu fazer lá. Eu estive à mesa, para ficar bem claro, e perguntei se esse processo seria o processo que tinha sido votado, o processo de que 11 vereadores colocaram o nome e assinaram. É isso que falaram que estava sendo votado. Se foi isso, está tudo bem, maravilha. Mas dentro do processo, presidente, ele está bem claro. Hoje lia o regime de urgência especial era para ler o processo, só ler. Na quarta-feira ele tem um rito, tá aí, tem um rito dentro do processo. Quarta-feira seria votado o processo de cassação da mesa ou não. Não era hoje, tá? Então não cumpriu o devido processo aí que estava em andamento. E na outra segunda que seria se passasse a eleição. Então, essa votação, para mim, se torna nula, só o regime especial para leitura do processo. Hoje era só ler, hoje não era para votar nada. Então, eu acredito que esses vereadores, 11 vereadores que assinaram, eu acredito que deve tomar as medidas cabíveis contra essa casa, já em vista que tem feito muitas coisas erradas há muito tempo aqui nessa casa. Então, se tem feito, mais uma, aí não vai ser nós que vamos decidir, que infelizmente houve um atropelo aqui, pelo que eu entendi. Obrigado, presidente. Justificativa, vereador William da Elétrica. Oi. Presidente, cumprimentar a todos aí, a todos os vereadores, a todos que estão aqui na galeria. Só queria justificar que meu voto é em cima do pedido da população da Serra. Quando eu entrei aqui, primeiro dia de mandato, aqui, quando eu fiz meu discurso ali, eu falei sobre a normalidade dessa casa. Simplesmente já estamos votando aqui a entender que a população da Serra, ela quer que faça uma renovação completa da direção dessa casa, para poder ir só tendo uma nova eleição, para poder definir um novo presidente que realmente foi eleito pelo voto aqui dentro dessa casa, que a gente vai conseguir ter a normalidade, a gente vai poder andar na rua sem a população nos cobrar e perguntar o que está acontecendo que ainda está do mesmo jeito. Temos que mudar muita coisa nessa casa. Eu acho que o único meio de mudar, de modificar, é respeitando a população da Serra, que nos cobra diariamente, e abrir as eleições aqui. Vamos no voto, vamos disputar no voto a voto. Não vamos atropelar o regimento interno, vamos respeitar as normas dessa casa, porque a população já está de saco cheio de ficar atropelando o regimento, atropelando o regime dessa casa aqui. Eu acho que nós somos todos vereadores. Se tiver de abrir a eleição aqui, basta
abrir as eleições, cada um vando voto a voto, e define por isso aí mesmo. Justificativa de voto, presidente. Tá ligado, vereador, o seu microfone. Fala por Justificativa de gentileza. voto, presidente. Quem pediu justificativa depois do William? Marcelo Leal. Pedi aqui está aberta. Sonoplastia, por favor. Presidente, é porque é incrível, sempre quando tem essas votações mais polêmicas, o meu microfone para de funcionar. É incrível isso. Eu gostaria de justificar meu voto aqui, presidente. Independente de lados aqui da eleição, da mesa, de nova eleição que terá ou não, o meu voto ele é sempre muito consciente. Mas me entristece muito nessa casa não respeitar os microfones dos vereadores. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu estou até gravando aqui, que eu estou até com medo de cortarem minha fala aqui do YouTube. Então, eu vou falar uma coisa para Vossa Excelência. Vamos jogar mais limpo aqui. É sempre num tapetão, jogando sujo. Vamos respeitar a fala aqui dos colegas. Dizer que não estou fazendo parte de movimento de nova eleição da mesa, mas acredito que se a maioria aqui dos parlamentares quiserem uma nova eleição, é válido, a população pede isso, e cabe a articulação de cada grupo tentar conseguir a quantidade de voto. Não votei nessa mesa diretora, que hoje está aí, lá atrás, e, mais uma vez, eu peço aos colegas que vamos respeitar aqui a fala de cada vereador. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Vereador Marcelo Leal. Boa tarde à mesa diretora, boa tarde aos 9 vereadores, boa tarde ao público presente, cumprimentar a todos os colaboradores aqui da Câmara, cumprimentando todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Eu quero aqui justificar o meu voto também, votei sim, por entender que a população quer uma resposta aqui de dentro. Fiquei 120 dias aguardando uma decisão que poderia ter sido tomada em 3 dias para entrar dentro dessa casa. E quando a gente entra, tem que aguardar. A sessão começa às 16 horas, são 18h35, 2h30 para iniciar uma sessão que poderia ter iniciado e já decidido. Então, assim, é em respeito a você, morador, que votou em mim, que votou nos demais, que o meu voto é sim, para que haja uma decisão de renovação nessa casa. Porque a Serra clama por justiça, e não estou aqui para fazer mérito de A ou B, se fez ou não fez, mas que temos que colocar o nosso voto, se posicionar. Porque a partir do momento que a gente coloca o nome nas urnas para ser votado, a população quer respeito, quer resposta e quer ser ouvida. E o homem, ele tem que ser homem. Meu pai me ensinou a ser homem, tem que ter lado, tem que ter posicionamento. E às vezes o vereador sai pela culatra para não votar nem A nem B. Então temos que ter o nosso posicionamento e colocar o voto aqui. Essa é a minha palavra, presidente. Concede a palavra, presidente. Palavra vereadora Rafaela Moraes. Novamente cumprimentar os colegas vereadores, dizer que eu ouço com certo nível de tristeza enorme quando alguém fala que a mesa, e eu estou nela, está comprometida por um sistema que está sendo investigado, porque tanto o vereador Rodrigo Caldeira, quanto o vereador William da Elétrica, quanto o vereador Rudinei, que estavam aqui no mandato passado, acompanham a minha trajetória nessa casa desde sempre e sabem que eu não compactuo e nem participo de nada que desabone a minha moral, ética, princípios, que norteiam não só o tempo que eu estou aqui na Câmara da Serra, mas uma vida de 45 anos. Então, não cheguei aqui de forma irregular, não fui eleita na base de troca, não participei de nenhum movimento que venha a desabonar a minha permanência na mesa.
E quando eu ouço Presidente, é a importante... mesa, Desculpa interromper Vossa Excelência. quando eu Está tendo ouço confusão na galeria. a mesa, Mas os vigilantes da casa... Os servidores da Câmara vão olhar, vereador. Já estão olhando. Quando eu ouço essa fala que coloca todo mundo no mesmo pacote, eu me sinto atropelada, porque eu fui eleita. E até que se tenha alguma coisa que se prove contra a minha postura aqui, é uma fala extremamente desrespeitosa com quem me elegeu ao mandato e, naturalmente, a sucessão. Então, é nova eleição, porque a mesa, eu não estou envolvida em nenhum processo que desabone a minha permanência aqui e a minha ocupação do espaço que eu ocupo. Mas eu entendo a insatisfação, porque é natural num processo democrático que nem todos sejam agradados pelas decisões. Mas eu gostaria de dizer que eu não votei favorável a essa nova eleição, porque o presidente William reduziu 25% de um contrato, reduziu 10% dos contratos da Câmara, acabou com todas as comissões e as que permaneceram estão apenas com servidores efetivos, que são medidas de transparência, ética, moralidade, e que eu tenho certeza que, passo a passo, a Câmara da Serra vai retomar a sua imagem. Aliás, vai ter a imagem que talvez há alguns anos ela não tenha na nossa cidade. Então, meu voto também, vereador Dias, foi muito consciente, como todos esses nos últimos 5 anos. Mas respeito o movimento e a opinião contrária de todos os colegas que aqui estão, e repito, isso é democrático. A gente só não pode desrespeitar o mandato uns dos outros, porque aí deixa de ser democrático. Manter o respeito, a ética, a moral e os princípios são importantes para um parlamento forte. E é isso que a Serra espera de nós. Um parlamento forte, independente, autônomo e que tome as suas próprias decisões. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, pastor Dinho. Senhor presidente, boa tarde mais uma vez a todos vocês. Eu quero só fazer uma fala aqui para que fiquem registrados na análise dessa casa e deixo isso registrado de maneira muito consciente. Eu não devo meu mandato a nenhum dos senhores que estão sentados aqui, nenhum dos senhores aqui. Não devo absolutamente nada. O que devo é o respeito e a minha honestidade quanto parlamentar. Meu voto aqui esta tarde foi um voto consciente de um grupo que nós já estávamos desde o início, quando eu entrei nessa Câmara Municipal. Eu não tenho problema nenhum em botar minha digital aqui, porque eu não corro, eu não faço como um ou outro que fica no banheiro, finge estar com caganeira, para não votar aqui. O homem tem que ter lado e tem que mostrar o lado que tem. E eu tenho lado, não me importo com crítica de A ou B, porque eu devo satisfação a 5.616 eleitores. Nada mais. Nenhum vereador aqui vai achar que vai me colocar pressão, muito pelo contrário. Se está achando, está enganado. Eu conheço e reconheço que existem articulações, as articulações são normais e natural dentro do processo democrático. Agora, a minha chateação, presidente, e não é a primeira vez que acontece, o agente Dias tem total e absoluta razão, é fugir do debate institucional e democrático dessa casa. Não adianta, aqui não adianta falar que deu problema no microfone, não é a primeira vez, presidente. Isso é feio, presidente. Isso é feio, presidente. Isso é deselegante, presidente. Isso parece que existe um processo ditatorial, eu não vou botar nome de A nem B, não sei quem deu a ordem, ou se foi um problema técnico que só acontece quando existem votações polêmicas. Mas isso é feio. Aconteceu com o microfone do Dias e aconteceu também com o meu microfone. Então, quero deixar registrado aqui, presidente, para essa mesa, para vocês que aqui estão, podem discordar de mim, como eu também discordo, mas vocês sempre terão meu respeito, porque a oposição política não se trata de respeito com a figura da pessoa humana. Mas deixar aqui registrado que concordo com o meu amigo agente Dias, eu acho que coisas como essa não devem acontecer, e se existe um problema técnico que só acontece quando existem votações polêmicas, que possam revisar o que está acontecendo nas máquinas ali, nos cabos desses microfones, porque é muito hilário, né, que só acontece quando existem problemas a serem discutidos aqui. Então, deixo registrado isso aqui, presidente. Não acho legal, não acho justo, não acho democrático, mas o meu voto está aí e, repito, não devo satisfação a nenhum vereador que aqui está, senão que aos meus eleitores. Obrigado, presidente. Justificativa, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Paulinho do Churrasquinho. Senhor presidente, votei aqui com a minha consciência tranquila. Faço das palavras da minha colega vereadora Rafaela Moraes, as palavras da vereadora, as minhas palavras. Não respondo a nenhum processo e não sou investigado em nenhum caso nessa Casa de Leis. Então, assim, estou muito tranquilo quanto à minha votação, porque não respondo nenhum processo, repito novamente, e não sou investigado. Então, assim, a gente precisa deixar isso muito claro para que a gente possa seguir com muita tranquilidade nessa Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, com relação a todas as indagações feitas pelos colegas, eu vou começar pelo agente Dias e o pastor Dinho. Vocês me conhecem, jamais jogaria sujo qualquer vereador aqui, principalmente para cortar o microfone de vocês. Não faria sentido isso. Se fosse esse o motivo, você não teria permissão de falar no outro microfone, agente Dias. Então, peço desculpa pelo, mais uma vez, um erro técnico acontecer com você. E com relação ao pastor Dinho, a mesma coisa. Agora, com relação à situação que foi falada no início, que o projeto ele é regime de urgência somente para ler, me pasme, porque o vereador que fez esse questionamento ele foi presidente desta casa há 5 anos. Então, ele deveria saber que o projeto aprovado em regime de urgência ele tem que ser lido e votado no mesmo dia. Então, essa casa sempre jogou limpo. Desde que a gente entrou aqui, tem procurado levantar a moral e trazer o respeito de volta para esta casa. A gente tem tomado diversas ações para moralizar e restaurar esta casa. Então, eu não admito que se torcem palavras levianas com relação a essa administração, porque para isso vai ter que provar. Então, gente, eu continuo pedindo o apoio de vocês, colegas, que estão enxergando o que está acontecendo nesta casa, a austeridade que está tendo nesta casa, e estão do nosso lado para poder ajudar a levantar e produzir cada vez mais. Presidente, justificativa de voto. Justificativa, vereador Cabo Rodrigues. Boa tarde a todos. Presidente, meu voto foi não, e com a consciência muito tranquila. O meu voto foi um voto apaziguador. Nos últimos meses, a Câmara da Serra tem aparecido em matérias jornalísticas de uma forma muito negativa. E hoje, se a composição da mesa diretora, essa que se encontra aí, é regimental, alguns vereadores falaram de uma forma como se houvesse algum tipo de ilegalidade em relação à mesa diretora. Não cabe a nós fazer o papel do Ministério Público. Se eles encontrarem algum tipo de irregularidade, o Ministério Público que afaste a mesa diretora, não cabe a nós. Eu acho que esse tipo de movimento, faltando 6 meses para a eleição de mesa diretora, tira a harmonia que essa casa está tendo nesse momento. Não ajuda em nada, não acrescenta em nada para essa casa, não edifica em nada. É só para tumultuar, é só para dividir de uma forma, de um ambiente pesado como estava há poucos dias atrás. Então, para justificar o meu voto não, eu justifico que foi um voto de apaziguamento. Concede a fala, presidente. Justificativa, presidente, desculpa. Justificativa, vereador Rafael Estrela do Mar. Novamente, boa tarde a todos, boa tarde aos nobres colegas, a todos que nos assistem pela TV Câmara e também a todos que nos acompanham pela galeria. Às vezes, nobre presidente, eu me pergunto a quem interessa essa instabilidade política na cidade. Esses movimentos, e eu fico vendo pessoas aqui, vou até me posicionar melhor. Eu fico vendo vereadores aqui, alguns, fazendo maior bagunça, algazarra nessa casa. Pegando o microfone
em horário de intervalo e gritando no microfone. Eu fico tentando entender a quem interessa isso. Nós precisamos zelar por esta casa. E aqui eu te parabenizo, porque agora nós vencemos no voto. Apresentou, eu votei não no requerimento e votei não também, porque eu não quero que destitui a mesa diretora. Porque entendo que vocês foram eleitos. Quando eu votei no presidente Saulim, eu votei em toda a mesa diretora. Votei na Rafaela, votei no William, votei no Hélito, no Serrinha. Então, essa conversa de que você votou em um e não votou em outro, era para ter pensado antes. Eu votei e assumo que votei, e hoje eu voto no senhor aí nessa mesa. Agora, esse jogo que está acontecendo, isso vai ficar gravado aqui hoje. Vai ficar gravado. Porque quem tem interesse nesses movimentos tem que ter responsabilidade. Porque isso não faz bem para essa casa e não faz bem para a cidade da Serra. Aí vem gente que passou vários anos aqui pregar um monte de imoralidade. E em momento algum viu nada que aconteceu no passado. Então, meu presidente, o meu voto é um voto responsável. Cada um tem a sua consciência. Então, sigo confiando na mesa diretora, na sua presidência, e no dia que eu entender que eu preciso votar diferente, eu vou votar aqui, mas não vai ser ninguém me ligando, não. E que fique registrado nessa tarde, boa noite. Meu muito obrigado. Vou seguir, né? Com a palavra, vereador, professor Renato Ribeiro. Justificativa de voto, né? Não, presidente. Não, presidente, eu tenho aprendido nessa casa, não, presidente, a ouvir mais e falar quando me cabe, quando é necessário. Eu vejo discursos nessa casa em momentos oportunos. Discursos quando são de interesse, eu vejo as pessoas falando aqui de interesse público, mas o que foi debatido aqui não é interesse público, não. Os interesses aqui são claros. E a população não é boba. A população não é boba. Então, utilizar desse microfone para tentar justificar o voto e jogar a população contra os vereadores, isso não acontece porque a população sabe muito bem o que está se passando por aqui. Eu só queria, não, presidente, respeito. Acho que essa casa a gente vive numa democracia, o parlamento, nós somos um símbolo da democracia da nossa cidade da Serra. Esse símbolo da democracia começa quando nós respeitamos os votos dos colegas, né? Então, quando a gente respeita o voto de cada um, a gente está dando uma demonstração que somos republicanos, somos democratas, e assim que deve ser. Entendemos também, não, presidente, entendo que existe o jogo político. Existe o jogo político e isso é normal. Nós temos uma eleição nessa casa daqui a 6 meses e nós nos depararemos com movimentos políticos nessa casa que é super democrática, é super normal. Grupos que têm interesse em fazer parte da mesa diretora, têm interesse em ser presidentes. Isso faz parte da democracia, é regimental. Então, só para reforçar, não, presidente, que a gente precisa respeitar os pares que aqui estão, os vereadores. Nós temos, sim, estamos passando por um momento turbulento, onde nós temos vereadores afastados, temos uma mesa diretora tocando essa casa e atendendo aquilo que a população
tem solicitado, fazendo as devidas fiscalizações dos contratos, e outras medidas foram tomadas, como todas as comissões que existiam nessa casa foram canceladas. Então, são algumas medidas que estão sendo tomadas e a gente aguarda e espera que outras medidas vão acontecer. É isso que eu espero, não, presidente. E dizer que a gente respeita todos aqueles, dependente do voto, mas a gente precisa respeitar também quem senta aí na mesa de quem faz parte da mesa diretora, porque muitas vezes os discursos são feitos no calor da emoção, são feitos com o coração, e aí nobres vereadores que estão sentados nessa mesa diretora são ofendidos e atacados à sua honra. Todos aqui têm procurado fazer um trabalho íntegro, respeitando a ética, respeitando a população da Serra. Então, a gente precisa respeitar um pouco mais aqui, enquanto vereadores, e falar um pouco menos com emoção, falar mais com a razão, pensar um pouquinho antes de ofender os colegas que estão aí em cima. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 313/2025, de autoria do vereador Rafael Estrela do Mar, dispõe sobre a proibição de informes de qualquer natureza em estacionamentos ou similares, com diretrizes que isentem estabelecimentos comerciais, supermercados, shoppings ou congêneres da responsabilidade por danos materiais ou furtos no município da Serra e da outras providências. Projeto de lei número 505/2025, de autoria da vereadora Rafaela Moraes, institui e inclui o Dia do Bem-Estar Animal no calendário oficial de eventos, datas comemorativas da cidade da Serra e da outras providências. Projeto de lei número 873/2025, de autoria do vereador Henrique Lima, institui a política municipal de treinamento educacional para o manejo de casos de crises de estudantes com transtorno do espectro autista nas unidades de ensino do município da Serra, Estado do Espírito Santo e da outras providências. Projeto de lei 59/2026, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquinho, que dispõe sobre a denominação da Praça do Bairro Camará. Projeto indicativo número 11/2026, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro, dispõe sobre o Programa Municipal Serra Oportunidades, que dispõe sobre cotas para o primeiro emprego, visando garantir vagas em todos os processos seletivos no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta, e da outras providências. Pedido de informação número 3/2026, de autoria do vereador Dr. Tiago Peixoto. Pedido de informações sobre o óbito de paciente após atendimento na UPA de Castelândia e fatos em apuração no município da Serra. Voto de congratulação número 8/2026, de autoria do vereador William da Elétrica. Voto de congratulação do senhor Alex dos Santos. Voto de congratulação número 9/2026, de autoria do vereador professor Rudinei. Requer voto de congratulação aos policiais militares, Cabo Igor de Paula Aguiar, Cabo Robert Clay Alves, Cabo João Paulo Degobe Correia e soldado Anderson Ferreira Nunes, pelos relevantes serviços prestados à sociedade, especialmente ao ato heróico que salvou uma recém-nascida de aproximadamente 20 dias que não estava respirando. Voto de pesar número 10/2026, de autoria do vereador Jefinho do Balneário.
manifestamos nosso profundo pesar pelo falecimento da senhora Crislândia Silva Gonçalves, ocorrido no dia 4 de março de 2026. Residia no bairro Balneário de Carapebus há 18 anos. Também manifestamos nosso profundo pesar pelo falecimento do senhor José Carlos de Oliveira, ocorrido no último dia 3, morador de Planalto Serrano, há quase 30 anos, de 23 anos, trabalhando na mercearia da Val, comércio local. Indicação números 1144 a 1263/2026, de autoria de diversos vereadores. Passo ao secretário para a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 913/2025, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquinho. Fica denominada Heraldo Capiche, a quadra de esportes do bairro Camará. Projeto de lei 913/2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 18 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Projeto de lei 19. aprovado. Justificativa de voto. Somente, senhor presidente, agradecer aos nobres colegas pela aprovação desse projeto. Muito obrigado. Projeto indicativo número 173/2025, de autoria do vereador, líder de governo, Stefano Andrade. Institui o auxílio de sincronização de dados destinado a agentes comunitários de saúde no âmbito do município da Serra e da outras providências. Projeto indicativo 173/2025, em discussão, em votação. (19 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, senhor presidente. Projeto indicativo aprovado. Presidente, prorrogação da sessão para votar o último projeto. É regimentado, vereador. Projeto indicativo número 185/2025, de autoria da vereadora Andréia Duarte. Institui a política municipal de diagnóstico rápido e desburocratizado de transtornos do neurodesenvolvimento na rede pública de saúde do município da Serra e da outras providências. Discussão. Eu gostaria de pedir à mesa para a retirada do projeto. Regimentado. Obrigado, presidente. Encerrada a ordem do dia, encerrada a presente sessão, e a próxima será regimental.